Então vamos lá, esse vídeo aqui é para você que está no início do corte de cabelo, você que ainda tem muita dúvida e você está tentando aprender a técnica do pente corrido. Para você aprender a técnica do pente corrido, existem uns fundamentos para você ter na sua cabeça, para quando você for fazer, aqueles fundamentos falar com o seu cérebro e quando você fazer o movimento, você entender o que você precisa fazer. Quando eu comecei a cortar cabelo, era só a técnica do pente corrido que eu usava. Eu não usava outra técnica. Então não tinha como eu criar um diferenciamento. Não tinha como diferenciar se existiam outras formas mais fáceis para fazer. Então, o que foi que eu vi na época que eu estava tentando aprender e na época que eu aprendi? Para a pessoa realizar, para a pessoa trabalhar com a técnica do pente corrido, a pessoa precisa trabalhar equilibrando a altura que ela vai colocar no corte. Ela precisa criar o controle de altura através do equilíbrio. Por quê? Porque quando você faz a técnica do pente corrido, não tem nada embaixo do pente, ele não está tocando em nada. Então você tem que equilibrar. Qual a diferença da técnica do pente corrido para a técnica de máquina? Quando você corta com o pente corrido, não tem nada apoiando embaixo do pente, entendeu? Então você corre o risco de fazer com que os cortes fiquem em alturas desiguais. Por exemplo, você dá um corte numa altura e conforme você movimenta a sua mão mais para frente, ela pode ir na mesma altura ou ela pode variar um pouquinho, entendeu? Então, o segredo é a pessoa saber controlar as alturas através do equilíbrio. A pessoa pode procurar uma forma de colocar as pontas dos dedos para apoiar, só que quando você usa, você tem que entender que não tem nada embaixo do pente, a não ser que você encoste o pente no couro cabeludo, na pele, entendeu? Aí você ganha apoio, que é exatamente o que a máquina faz. Quando você coloca um pente numa máquina que você escolhe a altura, por exemplo, eu vou cortar com a 2, você escolheu a altura e essa altura ela vai com apoio, porque você pode encostar de todo jeito, entendeu? O cliente pode se mexer, que aquele apoio que o pente da máquina dá não vai fazer com que a altura saia diferente, vai sair exatamente da altura do pente que você escolheu. Já com a técnica do pente corrido é diferente, não tem apoio embaixo da altura que você está dando, você vai ter que criar aquela altura através do equilíbrio, entendeu? Essa é a diferença. Então você tem que, primeiro ponto, né, que hoje eu vejo que a pessoa tem que fazer a escolha, né? Eu vou usar a técnica do pente corrido ou vou usar a máquina? Às vezes essa escolha não é feita pelo profissional, essa escolha é feita pelo cliente. Aí já entra um ponto, né, do profissionalismo. Por quê? Porque aqui, quando eu vou cortar cabelo, quem escolhe o equipamento sou eu, entendeu? Sou eu que sou profissional, sou eu que sei realizar o corte, entendeu? Então todas as ferramentas que eu comprei sou eu que sei usar. Não é o cliente não sabe cortar cabelo, entendeu? Então quem sabe sou eu, então é eu que escolho. Agora, se a escolha da altura que o cliente quer for mais alta do que as alturas que eu posso obter com apoio com a máquina, eu vou para a utilização da tesoura. Mas não é totalmente com a técnica do pente corrido, é pegando o cabelo e mexe, entendeu? Em alguns momentos a pessoa usa a técnica do pente corrido. O corte é uma construção, você vai usar todos os recursos que você tem para fazer, mas você tem que saber usar no momento certo. Então, quando você for fazer a técnica do pente corrido, você tem que ter dois pensamentos. Você tem que ver, na medida que você vai subindo com os cortes na lateral da cabeça do cliente, você começa aqui, né, na lateral, você vai dando um corte após o outro. Você tem que ver a direção que o cabelo vai ganhar, a direção, vou colocar aqui, ó, a direção que o cabelo vai ganhar. Você vai ver a medida que você tem que colocar de um corte para o outro, a medida, tudo isso vai incluído na técnica, para você ter em mente como fazer a medida de um corte com o outro. Por quê? Porque se você dá um corte longe do outro, os cortes não conectam. Fica como se fosse escadinha. Foi esse o primeiro erro que eu cometi quando eu comecei a cortar. Eu não sabia a medida de um corte para o outro. Tá ok? A direção, a medida
E a altura que esse cabelo está ficando aqui, ó, desse lado aqui, ó, a parte que você cortou sai e a parte que tá no couro cabeludo fica, aqueles cabelos que estão na cabeça do cliente. Então aqui, olha, as alturas desse lado aqui, ó, e é exatamente essas alturas que fica desse lado aqui que você vai ter que colocar através do equilíbrio. Por quê? Porque desse lado aqui não tem nada apoiando. Não tem nada apoiando. A única coisa que você pode fazer é conseguir apoio com seus dedos para equilibrar o pente. Entendeu? Então você tem que ter isso em mente. Você tem que saber que desse lado aqui, dos cabelos que ficam na cabeça, eles vão ficar em uma certa altura que serão feitas sem apoio através do equilíbrio. Né? Essas pontas que vão ficando aqui, ó, na pele do cliente aqui, ó, na cabeça dele, entendeu? Elas serão construídas através do equilíbrio, sem apoio, certo? Já com a máquina, isso aqui pode ser construído com apoio. Por quê? Porque a máquina possui os pentes e as alturas certas. E aí, na medida que você vai aplicando os cortes, que você vai subindo, que você vai prosseguindo, você tem que saber que essas alturas aqui, se elas ficarem certinhas, elas vão ganhar uma direção. E aí, quando chegar em um certo ponto na lateral da cabeça do cliente, você tem que saber que o crânio toma uma direção e o corte tem que tomar outra direção. Era aqui que eu me perdia também, entendeu? Quando eu comecei. Eu não sabia, quando chegasse aqui em um certo ponto, eu deveria seguir reto e não me apoiar no crânio da pessoa, porque senão eu afinava a cabeça do cliente, eu não criava volume sobre essa curva que todo mundo tem aqui, ó, na cabeça, eu não criava volume e eu acabava cortando baixo o cabelo do cliente. Eu só fazia cortes baixos porque eu necessitava de apoio. Eu não sabia cortar sem apoio, eu não sabia cortar dando equilíbrio no corte, entendeu? Para direcionar o formato que eu estou criando. Então, quando você for trabalhar com a técnica do pente corrido, você tem que ter essas informações em mente para você saber o que você precisa fazer. Mesmo que você ainda não tenha habilidade na coordenação motora para executar, mas se você tiver esses conhecimentos aqui, você vai saber praticar. E você vai praticar de uma forma que você vai ter resultado mais rápido. Por quê? Porque você sabe o que é para ser feito. Entendeu? Você sabe que a técnica do pente corrido é uma técnica que a pessoa trabalha com equilíbrio, como se fosse um equilibrista no circo. Você já viu quando ele anda sobre um cabo de aço, uma corda? Ele vai se equilibrando, ele vai se equilibrando até ele chegar no ponto aonde termina, né, do outro lado. Não sei se você já assistiu esse tipo de show. É exatamente a representação da técnica do pente corrido. Agora, quando alguém anda sobre, a pessoa vai fazer aquele mesmo trajeto, né? Só que não é uma corda, é uma tábua larga que ela vai andando com bastante apoio e bastante equilíbrio. É a representação do corte com máquina, tá ok? Então, existe uma diferença. Você precisa praticar as duas? Sim, para você ser profissional você precisa aprender. Você precisa aprender todas as duas. Mas o que eu ensino é qual o momento certo para a pessoa usar. Para a pessoa usar as técnicas, entendeu? Então, o momento certo para mim é a partir do momento que a altura que o cliente quer ultrapassa todos os pentes que a máquina possui. Aí eu vou para a tesoura, entendeu? Enquanto as alturas que o cliente quer estão no pente da máquina, eu trabalho com os pentes da máquina, entendeu? Por quê? Porque eu trabalho com segurança, eu trabalho com apoio e eu trabalho com precisão. E isso ajuda eu a fazer um corte mais rápido. Eu não trabalho com alturas baixas no pente corrido, entendeu? Eu não trabalho com alturas que estão no pente da máquina, para mim não perder tempo. Não é porque eu não queira, é para mim não perder tempo, entendeu? E porque eu sei que o cliente não entende disso. Quem entende disso sou eu, que sou profissional, certo? Então, quando eu vou fazer a técnica do pente corrido, já é para cá, para cima, para os arremates, entendeu? Quando as alturas que eu quero estão no pente da máquina.
entendeu? Eu não trabalho todo esse percurso aqui com a técnica errada. Eu trabalho nesse percurso da construção do corte com as técnicas certas, com as alturas certas e os métodos certos, entendeu? E quem diz isso sou eu que sou o profissional, não é o cliente. O cliente vai chegar aqui e vai me dar uma aula dessa, ele vai dizer, olha, se tu trabalhar com a técnica do pente corrido, tu vai trabalhar com equilíbrio, tu vai trabalhar a direção do corte com equilíbrio também, tu vai trabalhar as medidas de cada corte que tu vai dar com equilíbrio também. Ele não sabe disso, ele não sabe, ele pensa que é fácil, ele pensa que é só pegar e tchá, tchá, tchá. Inclusive tem mães que traz bebês, criancinha que não consegue ficar parado e quer que a pessoa corte só com a tesoura. É um risco, é um risco. Por quê? Porque imagina só, a criança se mexe, ela dá uns movimentos assim que você não está nem esperando. Isso acontece com adultos também. E aí você vai e fecha a tesoura para dar um corte, a criança vai e mete a orelha lá. Olha aí o risco que é, o perigo. Então tudo isso, quando as pessoas vêm aqui, eu explico para elas, entendeu? Eu explico o método certo para a pessoa cortar cabelo e o método fácil para a pessoa cortar cabelo. Então, na escolha da técnica a ser trabalhada, você tem que levar em consideração isso aqui, olha. As alturas que você vai obter vai ser com apoio ou vai ser com equilíbrio? A direção que você vai dar no corte é com apoio ou é com equilíbrio? A medida que você vai aplicar o corte, os passo a passo, é com apoio ou é com equilíbrio? Sem apoio, né? Você tem que saber para você escolher se a altura que você dá para fazer com apoio ou com equilíbrio, e essa escolha é você conhecer as alturas que o pente da máquina tem, entendeu? Aí você escolhe como você vai fazer. A máquina ela tem da altura 0 milímetro até 2,5 centímetros. Então você tem que reconhecer essas alturas para você fazer a escolha no momento que você for executar um corte. E no momento que você for praticar também, para você aprender, comece logo de forma certa, entendeu? Se for alturas baixas, aplique a máquina, entendeu? Comece cortando com a técnica do pente corrido só as pontas, para você ver como é que a gente faz o movimento, para você ver a medida que a pessoa aplica a cada corte, para ficar as pontas todas conectadas uma com a outra, para não ficar escadinha, e a direção que o corte vai ganhando para ficar aquele formato reto também, para você saber fugir da curva do crânio, entendeu? Fazer com que o corte fique bem alinhado na lateral. Faça o seu comentário a respeito dessas explicações que eu fiz. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá um like, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. Clica no sininho também para você ser notificado quando eu postar novos vídeos. E um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Fique com Deus.